A paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Este canal não tem vínculo com os canais oficiais da Congregação Cristã no Brasil. Para assistir aos cultos online, acesse os canais oficiais da CCB. Deus abençoe sua vida. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Que Deus me oferece, guardando a sua palavra e andando por ela, alcançarei vida eterna no reino da sua glória. Agradeço a Deus pela esposa, pelas filhas, filhos, genros, nora, netos, por tudo eu agradeço a Deus. No ano de 2014, irmãos, no meio do ano, a minha esposa começou a ter algum sentimento de uns movimentos seu e que eu via que aquilo não era normal. Contei para minhas filhas e a uma delas tem uma amiga que é neurologista. Essa moça falou para minha filha: fala para sua mãe e amanhã, urgente, no hospital que eu atendo, eu vou estar esperando para conversar com ela. E assim fizemos, fomos naquele hospital, ela estava na porta nos esperando, já pegou a minha esposa e levou para fazer uma tomografia. Naquilo que fez aquela tomografia, ela veio para conversar comigo, a minha esposa não veio junto, e ela disse: tio, eu tenho que dar uma notícia para o senhor. A tia está com um tumor no cérebro, e não é pequeno. Seria bom se o senhor conseguisse uma ressonância magnética para confirmar isso que eu estou falando. Quando ela falou aquilo, foi como se o chão sumisse dos meus pés. Ela falou: eu já levei a tia para tomar o medicamento. Ela saiu, irmão, e eu fiquei ali sentado, não sabia o que fazer. Mas veio na minha frente um servo de Deus, um diácono. Eu liguei para ele e disse: irmão, eu estou aqui no hospital e foi confirmado que a Sara está com um tumor no cérebro. Ele disse: tá bom, e desligou o telefone. Irmãos, ali eu fui procurar, fez a ressonância, confirmou aquele tumor. Quando foi por volta de 10 horas da noite, aquele servo de Deus me ligou e disse: Bibinho, eu fui congregar, orei a Deus e falei: Senhor, o que eu falo para o teu servo? Deus mandou a sua palavra em Daniel na cova dos leões, e o Senhor dizia que naquele dia Daniel desceu até o fundo da cova, viu a morte de cara a cara, mas Deus mandou um anjo e fechou a boca do leão. E o Senhor dizia: vai descer até o fundo da cova, vai ver a morte de cara a cara, mas não vai morrer. É isso que Deus mandou te falar. Irmão, eu guardei aquela palavra. A minha esposa foi internada, passou, antes dela passar pela cirurgia, ela disse para mim: Bibinho, cuida da obra de Deus, porque Deus cuida de mim. Irmãos, e ali eu vi que aquela força que Deus deu para ela passar aquela situação. Passou pela cirurgia, o médico mandou me chamar, estavam minhas duas filhas, as mais velhas, e ele disse, uma das minhas filhas mais velhas, aliás, ele disse: aqui está o tumor, eu tive que tirar todo o líquido do seu cérebro através da sua espinha, para que o cérebro murchasse, para poder abrir a sua cabeça e tirar o tumor. Me mostrou uma vasilha grande com o tumor dentro. Ele falou: agora eu vou mandar fazer a biópsia para ver o que tem neste tumor. E nós vamos acordá-la 2 dias. Ela vai estar na UTI, 2 dias no quarto, sábado está na tua casa. Eu falei: tá bom, doutor. E ele foi, e eu saí com a minha filha falou: pai, e a palavra? Eu falei: fique em paz, minha filha. Ali, irmãos, eles foram acordar, fechar a cabeça da minha esposa, foram fechar, a hora que eles foram acordá-la, ela deu uma convulsão, irmão. Naquilo que deu a convulsão, o cérebro dela começou a inchar, que eles tiveram que tirar aquilo que eles haviam colocado, porque o cérebro dela começou a sair fora da cabeça, a pressão do cérebro dela foi a 43, irmão. Ali naquela situação tão difícil, um cérebro normal parece que é 8 ou 12, uma coisa assim, o dela foi a 43. Dali ela entrou em coma. Você não quer ir lá no hospital, dar uma olhada na Sara, porque a gente fala com os médicos, não sabe as palavras dele. Ele foi lá, conversou com os médicos, olhou o prontuário dela e nos chamou. Estava ali agora minhas 2 filhas.
Ele falou, Bibinho, eu vou te falar como médico, não vou te falar como irmão na fé que nós somos, nem conheci amigos que somos. Vou falar como médico. A irmã Sara pode estar acontecendo com ela 3 coisas. Primeiro, morte cerebral e óbito. É a primeira coisa que pode acontecer com ela pela situação dela. Segundo, se ela vier a acordar, ela vegeta pro resto da vida. E a terceira, milagre. Ali, irmãos, nós vimos que aquilo que Deus falou pela palavra saiu da boca daquele servo de Deus. Ali, irmãos, um dia, estava ali na UTI, falei com o médico tudo isso que esse irmão havia falado. Olha a comparação que este homem fez. Ele falou para mim, você sabe qual a possibilidade de uma pessoa ganhar sozinho na Mega Sena? Assim a chance da tua esposa sair daqui com vida. Esquece a tua esposa. Ali o senhor me deu de falar, doutor, eu sirvo um Deus. E sei o poder deste Deus que eu sirvo. Ele falou, todo mundo tem, cada um tem o seu Deus. Falei, tá bom, doutor. E fiquei em paz. Irmãos, ali um dia, a minha filha chegou primeiro, entrou na UTI. E quando eu cheguei, eu mandei uma mensagem para ela. Quando ela saiu, ela disse assim, pai, além do problema da mamãe, tem o problema agora do Vinícius. Vinícius é o meu neto mais velho. E naquela época ele tinha 12 anos. Falei, o que tem o Vinícius? Ele deixou o computador dele ligado e escreveu um monte de palavrão, pai. Eu nunca pronunciei isso na minha casa, pai. E nunca iria admitir isto, pai. Eu falei, minha filha, não precisa você falar. É só você abrir a porta da tua casa e pôr o pé na rua. É homem, é mulher, é criança. Fala cada palavrão que a gente sente vergonha de ouvir, minha filha. Não fala, não bate nele. Coloca entre você e teu esposo e fala para ele que Deus não se agradou daquilo que ele fez. E assim ela fez. Passou mais um tempo. A mesma coisa, cheguei depois dela, ela saiu e falou, pai, eu acho que eu tô ficando louca, pai. Eu falei, o que aconteceu, minha filha? Isso, a minha esposa em coma, entubada. Ela falou, pai, a mamãe falou, chamou 3 vezes o Vinícius na UTI. Eu falei, realmente, então você tá ficando louca. Porque quem é entubado não fala. Só que depois eu lembrei, na palavra de Deus também está escrito, jumento não fala, mas na palavra de Deus ele falou. Nisso chegou o Vinícius com o pai. Ela naquela alegria falou, Vi, a avó chamou você 3 vezes lá na UTI. Ele abaixou a cabecinha assim e falou, mãe, sabe por que ela chamou? Vocês não falaram para mim que Deus não se agradou daquilo que eu fiz? Eu entrei no quarto, orei a Deus, falei, Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz. E se tu me perdoou, Senhor, permita que a minha avó lá na UTI me chama, Senhor. Então, para ver, irmão, uma criança, mas Deus ouve a oração da criança, irmão. Ali os dias foram se passando, ela não melhorava, naquela situação, continuava em coma. A minha filha foi congregar. Naquilo que ela foi congregar, Deus mandou a palavra e dizia assim, todos nós temos um anjo à nossa disposição. E o anjo de cada um está aqui hoje. Se você crê nesta palavra, onde você pedir para o Senhor mandar o anjo, Deus vai mandar o anjo. A minha filha, naquela presença de Deus, falou, Senhor, manda o anjo na UTI, onde está minha mãe, Senhor. Manda o anjo lá. Irmão, e Deus, aquilo que Ele fala, Ele cumpre, porque Ele é fiel naquilo que Ele fala. Ali, irmãos, um dia a minha filha chegando e falou para uma enfermeira que nós fizemos amizade. Ela chama Ana Paula. Ela falou, Ana, o doutor fulano, ele vem ver a minha mãe, que é o médico que operou a minha esposa. Ele falou, Raquel, eu não sei quantos médicos a tua mãe tem. Vem um médico aqui, ele entra, vai lá onde está a tua mãe, passa por mim e diz assim, cuida bem dela que ela vai ficar boa. A minha filha falou, médico? O único médico que nós conhecemos é o irmão lá da Pompeia, e ele só veio aqui uma vez. Ela pegou e descreveu o médico que operou a minha esposa. Ela falou, não, Raquel, este médico é do hospital. Esse que vem aqui não é do hospital. A minha filha teimou e também descreveu o assistente desse médico que operou a minha esposa. Falou, Raquel, já estou te falando, não é este médico, esse é do hospital. Esse que vem aqui não é do hospital. E ele não veio só uma vez, já veio várias vezes e manda sempre, passa por mim e fala, cuida bem dela que ela vai ficar bem. Deus cumpriu aquilo que Ele falou pela sua palavra. Um dia, eu fui congregar na Vila Pompeia. Ela ainda estava naquela situação difícil. Eu cheguei, estava ali o ancião novo da Pompeia, irmão Gerson, e o cooperador, irmão Joãozinho. Eles perguntaram, irmão Bibinho, e a irmã Sara? Eu falei, só milagre.
e ajoelhei para orar. Quando eu levantei daquela oração, estava lá um outro irmão, que eu nunca tinha visto e nem lembro mais da fisionomia desse irmão. Foi a única vez que eu vi. Saudei aquele irmão e continuei no meu lugar. Quando chegou na hora da palavra, levantou aquele irmão. E Deus deu dele ler Salmo, não lembro que capítulo, irmão. E Deus dava dele pregar a palavra e ele dizia que como que Davi recorria a Deus nas suas lutas, nas suas dificuldades. E num determinado momento ele parou e disse, pintor de parede. Eu falei, mas que isso? O que Davi tem que ver com pintor de parede? Ele pintor de parede, qual a especialidade dele? Pintar parede. Então ele vai numa casa, conversa, que cor que quer, ele prepara a tinta e pinta. No instante ele pinta a casa, pronto. Por quê? Porque a especialidade dele é pintura. Acabou a luz. Veio o eletricista, corre o fio e descobre que o fio arrebentou. Ele corta as pontas, descasca, emenda, passa uma fita isolante, voltou a luz. Por quê? Porque a especialidade dele é a eletricidade. E a cozinheira? Vai fazer a comida? Como que ela faz? Ela acende o fogo, coloca a panela, coloca a água, coloca o arroz, o tempero. Daqui a pouco o arroz está pronto. Por quê? Porque a especialidade dela é fazer comida. E Deus estou a dizer, e a especialidade de Deus é fazer milagre. Você precisa de milagre, milagre será feito. E voltou a pregar para a igreja. Ali, irmãos, Deus começou a abençoar. Minha esposa saiu do coma. E ali começou a se recuperar. E teve o dia que ela foi para o quarto. E ela com traqueostomia, sonda nasal e paralisada o lado esquerdo. Paralisou o lado esquerdo. E ali ela começou a reclamar que ela tinha um acesso no pé. E ali o médico falou para ela, dona Sara, isso não é nada. A senhora vai para o quarto, daqui a pouco eles tiram esse acesso e acabou. Para quem teve 3 vezes, falou para ela, dada como morte cerebral como a senhora teve, e a senhora voltou, isso aí não é nada. Para cumprir o que Deus colocou na boca do servo de Deus. A primeira coisa é o quê? Morte cerebral. Mas Deus não permitiu dela morrer. Voltou. Todos os movimentos. Nisso ela foi para o quarto. Do quarto ela teve alta e foi para uma clínica. E lá naquela clínica era perto da minha casa. Eu dormia naquela clínica. E um dia, antes dela sair da UTI, irmão, para ver o que é a palavra de um servo de Deus. Pelo Espírito de Deus. Eu ia saindo aqui um dia de reunião, eu ia para o hospital. Eu encontrei, posso falar o nome porque Deus já o recolheu. O irmão João Santinha falou, Bibim, você não vai na reunião, Bibim? Eu falei, não, irmão, eu vou para o hospital. Ele falou, o que aconteceu? A minha esposa está lá na UTI e está em coma. Ele olhou assim para o céu, baixou a cabeça e falou, Bibinho, não se preocupa, Deus não vai recolher a tua esposa. Para ver o que é, irmão, a palavra pelo Espírito de Deus, a gente guarda no coração. Ali, irmãos, a minha esposa foi para esta clínica e um dia eu saí daqui da reunião, fui para casa, tomei banho e fui para a clínica. Eu dormia lá na clínica. Era uma cama de campanha. Quando eu cheguei, aí tinha lá também uma irmã que era enfermeira e ela conversou comigo um pouco. Falei, irmã Sara acabou de dormir. Falei, tá bom, irmã, vou acordá-la, vamos orar e eu vou dormir também. E assim eu fiz, acordei, orei a Deus e deitei naquela cama. Do lado que eu estava deitado, a minha cabeça, eu enxergava o lado esquerdo dela, o lado paralisado. Quando foi 4h06, ela bateu com a mão direita, que ela tinha movimento, bateu na cama, porque ela não falava. Ela estava com traqueostomia. Ela não falava. Ela bateu, eu acordei, olhei. Primeira coisa que eu fiz, por que 4h06? Porque eu deixava o meu celular do meu lado. Todas as vezes que eu acordava, eu via a hora. 4h06. E ela fez um movimento com o braço direito. E fez assim. Eu vi que ela estava com falta de ar. Corri atrás do enfermeiro. Ele veio para fazer que ela tinha muita secreção. Então tinha que tirar aquilo que ela tinha no pulmão. Quando ele chegou para fazer a aspiração, ele não conseguia colocar o catéter. Não sabia se a traqueostomia estava fora do lugar ou entupida. Ele não conseguia identificar. E aquilo foi passando e cada momento ela virava a cabeça para o lado esquerdo devagarzinho e ia diminuindo o movimento do braço. Aí eles não conseguiam, vieram com um umbu. E começaram com aquele umbu tentar jogar oxigênio pro pulmão dela. Mas não ia, porque estava tudo entupido. Para onde foi o oxigênio? O ar foi para a cabeça dela. A cabeça dela começou a inchar como se fosse uma bexiga. E ali eles viram que não tem mais jeito, e veio aí chamar os médicos, vieram os médicos, começaram a ver aquilo lá.
até o ponto que ela fez o último movimento. Ela deu o último movimento do braço e virou a cabeça, e ali ela endureceu. Veio a falecer. Aí os médicos chegaram e disseram, não tem mais nada que fazer, já morreu, já foi. E quando eu vi aquilo, fui para um canto, orei a Deus, mas Deus colocou uma paz no meu coração. Não fiquei apavorado. Esperei. Aí eu liguei para minhas filhas, falei, vem aqui, que Deus acabou de recolher a mamãe. A mais velha, a mais nova, a segunda não conseguiu ficar perto da mãe, a outra lá naquele desespero. Ela chegou para mim e disse assim, pai, e a palavra? E a palavra, pai? Falei, minha filha, deixa eles fazerem o que eles tiverem que fazer. A hora que eles falarem, nós não vamos fazer mais nada, aí nós vamos orar para aquele que falou conosco pela palavra. Deixa eles lá, não se preocupa. E nisso o tempo foi passando. Irmãos, aí eu lembrei do irmão médico da Pompeia. E liguei para ele. Ele falou, Bibinho, eu estou de plantão no Incor. Mas a hora que eu sair daqui, eu vou aí. Ele chegou na clínica 8 horas e 10 minutos, que está lá anotado a entrada dele. Quando ele chegou, olhou a minha esposa, ele falou, não tem mais nada que fazer. Já foi. Já faleceu. E nisso a médica da clínica falou, então, eu vou preparar a documentação. Quando ela ia sair, ele falou, doutora, peraí. Me traga isso, e foi pedindo o que precisava. Eu falei, não, doutor, aqui é uma clínica, aqui não é um hospital. Não tem isso que o senhor está pedindo. Ele falou, o que a senhora tem aqui? Eu tenho isso, tenho aquilo. Ele começou, então me traz tudo isso que você tem. Trouxe. O que Deus deu para ele fazer? Ele pegou um catéter de fazer aspiração e colocou nesta veia até o coração. Pegou outro catéter e colocou na virilha. Pegou o relógio, medidor de pressão, desmontou o medidor de pressão e colocou o relógio na virilha. Batimento nenhum. Estava morta. O que Deus deu dele fazer? Injeta adrenalina no coração dela. Ele começou a injetar adrenalina. Naquilo que ele começou a injetar adrenalina, ele viu quanto o ponteirinho do relógio que estava na virilha mexer. Até estabilizar ela, 12 por 8. A hora que estabilizou 12 por 8, ele gritou, Pipinho, vem aqui. Aí eu fui lá e falou, fala com ela. Eu falei, Sara, se você estiver me ouvindo, Sara, levanta o teu braço direito. Ela pegou, levantou. Deus deu a vida novamente para mim. Dali ele falou, agora correndo para a UTI, porque tudo que eu fiz é provisório. Foi para a UTI, quando lá chegou, a médica da UTI falou, olha, nós vamos estabilizar ela e daqui a pouco nós vamos ver o estrago que fez no cérebro dela. Porque o tempo que ela ficou morta, acabou com o cérebro dela. Mas não acabou. Lázaro ficou 4 dias morto. O filho da viúva, não sabemos quanto tempo morreu. E nem a Dorca. E não está escrito em lugar nenhum que eles tiveram problema na mente. Então, ali ela tirou a tomografia, voltou e falou, milagre. Falei, o que aconteceu, doutora? O cérebro dela está igualzinho há 4 meses quando ela saiu daqui. Deus preservou o cérebro dela. Ali Deus começou a abençoar. Saiu, quando saiu do hospital, já saiu sem a traqueostomia, sem a sonda nasal, mas com disfagia. O que é disfagia? A pessoa não come e não bebe sozinha. Não tem movimento da língua. Se aqui se tiver médico, ele sabe disso. Não mexe. E ali, quando ela saiu, a minha filha disse assim, pai, agora nós temos que contratar alguém para cuidar da mamãe. Eu fiz uma pergunta para ela. Se eu estivesse no lugar da tua mãe, ela ia contratar alguém para me cuidar? Ela falou, não, claro, ela ia cuidar de você. Falei, então eu vou cuidar dela. Porque eu pedi para Deus uma esposa, eu não pedi uma empregada. Então eu vou cuidar dela. E ali, irmão, eu cuidei dela 2 anos paralisada na cama, sem movimento do lado esquerdo. Mas Deus é cheio de misericórdia, que Deus foi movimentando até o dia. Ela não podia tomar nada líquido. Ela tinha que tomar com espessante para ficar até a espessura de mel. Porque ela não engolia. Eu tinha que pegar, colocar a água com espessante na boca dela, apertava a língua dela para baixo e virava para que ela, com o movimento da língua, voltar para poder conseguir engolir. Era assim que eu fazia na comida e na água. Até o dia que ela pegou e falou para mim, Bibinho, não vai ter Santa Ceia na Pompeia? Eu falei, vai. E quando é? Eu falei, tá aí, vai mudar, eu não sei bem. Eu tentava esconder. Por quê? Porque ela não podia tomar nada líquido. Eu estava com medo dela tomar o vinho e ir pro pulmão. Aí até que ela falou assim, você tem que me avisar com antecedência, porque eu tenho que congregar um dia num culto antes para pagar o meu voto diante de Deus. Eu falei, tá bom, Sara, tá bom. E ela ainda estava de cadeira de roda. Aí chegou o dia, ela falou, e aí, você não vai me falar quanto é a Santa Ceia? Falei, tá bom, é dia tal. Falei, então no sábado você me leva. No sábado ela levei. E no sábado, quando amanheceu, eu vi que estava chovendo. Eu falei, Deus é tão bom que mandou a chuva para ela não ir.
E o meu pensamento come. Só que quando foi à tarde, o tempo mudou, abriu aquele sol. Eu não tem jeito, eu tenho que levar. Ela foi, agradeceu a Deus pelo voto. Quando foi no dia, participou da Santa Ceia. Aí entrou, e agora? Foi tudo pro pulmão. Foi o pão pro pulmão, foi o vinho pro pulmão. E agora? Como é que você vai fazer? Aí eu liguei para a médica, doutora, eu preciso de um raio-x da minha esposa. Mas que ela disse, não, eu preciso. E ali até me deu raio-x. Tirou o raio-x, quando eu levei para a médica, falou, não, o pulmão dela tá limpinho, não tem nada. Deus permitiu ela comer. E a partir daquele dia, voltou a comida, a comer sozinha e voltou. Deus começou a movimentar, voltou todo o movimento dela. Hoje está lá em casa, faz tudo em casa, irmão. Voltou como uma pessoa normal. Esta obra Deus fez na minha casa para cumprir a palavra de Deus. E ouvir a oração da igreja, porque muitos oraram por nós. E a oração da Irmandade chega no céu, porque eu sou testemunha daquilo que Deus tem feito na minha casa. Agradeço a Deus por tudo. Deus esta boa oportunidade que o Senhor concede de estar junto com todos vós. Quarta-feira passada estava lá na minha casa, junto eu, minha mamãe, minha filhinha, minha esposa, participando do culto. E passou assim na minha cabeça, será que seria possível eu congregar um dia com esses irmãos lá? Mas irmãos, pensei, acho que não vai dar certo. Mas eu agradeço a Deus que na quinta-feira recebi um convite de estar aqui junto com todos vós. A minha alma se alegra diante de Deus. Agradeço ao Senhor que quando nasci, meus pais já serviam a Deus, irmãos, na congregação. Então, irmão, desde criança me lembro bem que os meus primeiros passos foram dentro da casa do Senhor, na congregação, servindo ao Senhor. Nasci num lar bastante pobre, bastante necessitado. O que o meu pai ganhava cedo, nós comia de tarde. Mas assim era a nossa vida, o Senhor sempre preparava o feijão, o arroz para nós comer. Mas, irmãos, o Senhor, como sabe tudo, conhece tudo e sabe como operar as obras no meio do seu povo, meu pai ficou bastante doente, enfermo, foi desenganado. E no sítio, irmão, uma dificuldade muito grande para ir para o médico, só se fosse nas últimas mesmo, irmão, não tinha jeito. Mas, irmão, meu pai ficando em casa ali e dizendo, não, eu vou morrer aqui junto com os meus filhos. Irmãos, e naquele tempo na roça era muito difícil, irmão. Hoje a tecnologia avançou bastante, tá fácil trabalhar na roça, mas antes era muito difícil. Colhia o feijão, o milho, tinha que pegar aquele saco grande, pesado, colocar na cabeça para carregar os caminhões. Meu pai fazia esse serviço. E como meu pai ficou bastante doente, enfermo, irmãos, eu me lembro bem, somos em 4 irmãos, 3 homens, uma menina, dentro de casa minha mãe. Na época, irmãos, o meu irmãozinho caçula, recém-nascido, o mais velho, Daniel, com 12 anos de idade, eu com 9, minha irmã com 4 e o Samuel, recém-nascido. Os irmãos têm noção, a nossa vida como era, irmãos. Meu pai conseguia comprar 300 ml de leite para fazer a mamadeira para o neném. E quantas das vezes, irmão, eu olhando para a dificuldade da minha mãe, com dó dela, por causa dela estar cuidando do pai em cima da cama, eu disse um dia para minha mãe, mãe, cuide do pai, eu cuido do neném para a senhora. Irmãos, e ali fizemos assim, minha mãe cuidava do pai, eu cuidava do meu irmãozinho. E quantas das vezes, irmãos, eu pegava aquele 300 ml de leite e colocava dentro de uma leiteira, fervia o leite no fogão de lenha e ia fazer mamar pro nenê. Meu irmão tomava leite com açúcar na chuquinha. E eu, irmão, quantas vezes preparando ali na chuquinha para ele, eu fazia assim, ó. Eu sentia o gosto do leite passar na garganta e minha mãe de longe dizia assim para mim, filho, não tome o leite senão vai fazer falta pro seu irmãozinho. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje ela me diz, irmão, ela fala assim para mim, Jô, eu falava isso pra você, filho, mas quanto doía dentro de mim por ter que falar isso para você. Irmãos, e o tempo foi passando, me lembro, irmão, que numa tarde nós estávamos em casa lá no sítio e de repente o meu irmão mais velho chega da casa da minha avó, chegou na nossa casa e disse assim pra mãe, mãe, cadê a janta pra nós? Aí a minha mãe olhou pra ele e disse assim, janta pra nós, meu filho, Deus proverá. Aleluia. Irmãos, e eu fiquei preocupado, porque eu pensei assim, meu Deus, era pra mãe, então já falar pro meu irmão, espera um pouquinho, já vou fazer. Mas Deus proverá por certo, não tem nada em casa. Aí fui na lata de arroz, não tinha arroz, fui procurar feijão também, não tinha. Mas eu pensei assim comigo, eu, meu irmão, a minha irmã já somos grandinho, nós entende as coisas. Mas o neném tá dormindo, a hora que ele acordar por querer mamar, será que tem leite? Fui lá na leiteira, só tinha aquela nata grossa no fundo da leiteira. E eu fiquei muito preocupado.
E disse, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Irmão, mas eu sempre digo, quando o Senhor toca no meu coração de contar essa obra, eu sempre digo aos irmãos, para nós que servimos a Deus, sempre tem um caminho aberto. Aleluia, corri no quarto, irmão, onde eu com meu irmão dormia junto numa cama, porque nós não tinha cama para dormir separado, eu com meu irmão dormia junto. E dobrei o meu joelho em frente da cama e comecei a clamar esse Deus, irmãos, que nós servimos. E fui orando, apresentando toda a irmandade, e depois apresentei a nossa necessidade e disse assim, Senhor, veja que meu pai está doente, nós não tem mais nada o que comer aqui em casa, e faz uma obra na nossa vida. E comecei a orar, irmãos, e quando eu estava naquela oração, orando, bastante em comunhão, eu escutei uma voz de homem, aleluia, disse assim do meu lado, ligue por irmão Cláudio, diácono de Itapetininga, ele vai vir aqui suprir a vossa necessidade. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu pensei que era o meu tio que estava escutando eu orar e tinha ido lá falar isso para mim. Eu levantei depressa da oração. E quando eu levantei da oração, procurei o meu tio, não tinha tio nenhum no nosso quarto. Eu estava sozinho. E eu tinha congregado um dia antes, Deus tinha mandado a palavra, Deus fala com Samuel em sonhos. E eu disse, meu Deus, Deus disse, falou com Samuel em sonho. E eu tô acordado, mas é a voz de Deus, porque não tem ninguém aqui comigo. Eu disse assim, meu Deus, como que eu vou ligar pro irmão Cláudio? Já tá noite, para mim até o bairro do Gramadão, onde tem telefone, tá noite, eu tenho medo de ir lá de a pé sozinho e voltar. Aí disse assim, você vai ligar aqui da vossa casa. Bendito é o nome santo do Senhor, aleluia. E eu disse assim, mas como ligar aqui de casa? As luzes de querosene está tudo aceso, não tem energia elétrica aqui, muito menos no telefone. Aí disse assim para mim, vai na cozinha. Eu fui, irmãos, até a cozinha, meu pai, minha mãe, tudo olhando, meus irmãos vendo isso. Fui na cozinha, cheguei na cozinha, disse assim, e agora, senhor? Agora você senta nesse banco de madeira. Eu sentei. Eu disse, agora, senhor, agora você fica em comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fiquei olhando, sentado no banco, olhando no chão assim, aquela voz meiga e sublime disse assim para mim, meu servo, para você ficar em comunhão, feche os seus olhos carnais, que eu quero abrir os seus olhos espirituais agora. Bendito seja o Senhor. Quando fechei, irmão, eu vi aqui desse lado a concha de tirar feijão, desse outro lado a escumadeira de tirar arroz, e uma voz disse assim para mim, eis aí o teu telefone. Irmãos, confesso aos irmãos, uma fé muito grande entrou dentro do meu coração. Irmãos, olhei, abri o olho, quando olhei a concha, a escumadeira estava em cima da mesa lá de casa, e a fé entrou no coração. Irmãos, eu nunca tinha pegado um telefone na mão, não conhecia telefone assim na minha mão, não, irmãos. Mas quando eu peguei, assim, eu lembrei que os irmãos da cidade iam no sítio visitar, e dizia assim para nós, meu irmão, Deus preparou agora para mim um telefone, ficou fácil de negociar, ficou fácil, começava a conversar, eu só prestava atenção. Ele dizia, a gente fala alô aqui, outro responde alô lá do outro lado. Irmão, mas meu telefonema foi diferente. Quando eu peguei assim na concha e na escumadeira, o Senhor falou para mim, coloca a concha na boca e a escumadeira no ouvido. Coloquei a concha na boca e a escumadeira no ouvido, e o Senhor disse assim para mim, fala a paz de Deus dentro da concha. Aleluia, irmão, lá no meio do mato, irmão, sem luz, sem energia, sem nada. O Senhor me deu aquela fé. Peguei assim e falei, se a paz de Deus, irmão Cláudio, respondeu dentro da escumadeira, amém, irmão. Aleluia, eu disse, irmão Cláudio, eu tô ligando pro irmão, porque o meu pai tá doente. Aleluia, nós não tem mais nada o que comer aqui em casa, o meu irmãozinho não tem leite, irmão Cláudio, será que dá pro irmão vir aqui hoje para suprir a nossa necessidade? Ele disse, dá sim, irmão, hoje mesmo à noite eu vou aí na sua casa, e Deus vai preparar, vou levar compra para você, vou levar leite pro seu irmãozinho. Falei, então tá bom, irmãos. E quando conversava com o irmão Cláudio, irmãos, fui despedir dele, o Senhor disse assim para mim, meu servo, lembre que você com seu irmão dorme num colchão de palha de milho e tá muito velho, pede pro irmão Cláudio trazer um colchão para você também. Eu falei, não, Senhor, se trouxer comida já tá bom, trouxer leite pro neném já tá bom. Se eu pedir colchão, o pai vai ficar bravo comigo porque eu tô pedindo muito. O Senhor disse, não, meu servo, pede o colchão, porque eu sou o dono da obra. Bendito o nome santo do Senhor. Eu disse, irmão Cláudio, eu com o Daniel, nós dormimos num colchão de palha de milho, irmão, e tá muito velho. Será que dá pro irmão trazer um colchão pra nós também? Dá sim, irmão. Hoje à noite eu tô indo na sua casa e Deus vai preparar, vou levar pra você comida.
Ai, glória a Deus. Vou levar leite pro seu irmão e vou levar um colchão pra você dormir também, tá bom? Falei, tá bom, irmão Cláudio, eu aguardo, irmão. Irmãos, e saudei novamente o servo de Deus. Guardei a conchas com madeira, irmãos. E, irmãos, criança do sítio, é complicado sair pulando dentro da casa. Eu queria contar pra todo mundo que o irmão Cláudio ia visitar a nossa casa e que ia trazer comida para nós. Irmão, saí, fui até o quarto onde meu pai estava e disse assim para ele: pai, eu acabei de falar com o irmão Cláudio agora. E ele falou que vai vir aqui em casa hoje. Ele disse que vai trazer comida para nós, vai trazer compra, vai trazer leite pro nenê. E falou que vai trazer um colchão para mim com o Daniel dormir. Aí meu pai disse, será? Irmão, e quando falou será, entrou uma tristeza no coração, porque eu pensei que meu pai ia dizer assim, que maravilha, então, José, irmão Cláudio vai chegar aqui em casa, não lhe disse será, saí triste. Senhor disse, meu servo, volta e repreende seu pai. Falei, por que, Senhor? Porque ele disse será, se tiver será no meio do meu povo, eu não opero, será é dúvida. Eu disse, pai, Deus manda falar pro Senhor que será é dúvida, e se tiver será, Deus não opera no meio do povo. Meu pai chorou, irmão, fiquei contente. Resumo aos irmãos para não tomar tempo. Irmãos, saí ali, irmão, contente porque meu pai tinha chorado. Saí ali do quarto de repente, minha mãe dobrando roupa numa mesa na sala. Ela saiu, nós morava, irmão, numa baixada. Ela disse assim para mim, que já tinha passado algumas horas. Ela disse, Josia, vem vindo um carro lá em cima. O Senhor falou, meu servo, sai na estradinha e esperar o irmão Cláudio tá chegando. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu glorifico a Deus, porque a fé era muito grande dentro do meu coração. Eu disse assim, mãe, é o irmão Cláudio que tá chegando. Aí meu pai de novo falou, ele não ficou com dó de mim, disse assim, Josia, fica tranquilo, filho, o irmão Cláudio não vai vir hoje, já tá tarde. O irmão Cláudio deixou para vir amanhã cedo. Eu disse, não, pai, a palavra do servo de Deus é sim, sim ou não, não. É o irmão Cláudio que tá chegando, sair na estradinha e esperar. E quando chegou o irmão em frente à nossa casa, aleluia, o nome santo do Senhor, uma caminhonete muito bonita encostou na frente da nossa casa. Quando abriu a porta da caminhonete, o irmão Cláudio desceu. Bendito o nome santo do Senhor. Ele disse assim para mim, a paz de Deus. Josia abriu o seu braço naquele tempo, irmão. Irmão Cláudio era novo, eu era criança. Abriu o braço assim, irmãos. Eu vim correndo tudo, irmão. Pulei no pescoço do irmão Cláudio. Grudei ele bem apertado. Ele carregou eu no seu braço e disse para mim, filho, tem necessidade aqui na sua casa? E quando eu fui falar tudo para ele, ele disse, não precisa falar, filho, porque eu estava lá em Itapetininga. E Deus falou comigo, disse assim, faz uma compra, pega isso, aquele outro, e vai lá no pocinho suprir a necessidade do Josia. Bendito o nome do Senhor, glorifico a Deus, irmão. O Senhor não preparou de quilo em quilo, o Senhor preparou de fardo em fardo para nós. Irmãos, o irmão Cláudio disse assim para mim, entrou dentro do quarto conversar com o pai, irmãos. E quando eu fiquei na sala olhando, tinha comida, feijão, tinha mistura para nós, leite pro nenê. Fiquei muito contente e feliz, irmãos, olhando tudo aquilo com feliz da vida, irmão, por ver toda aquela benção de Deus. Irmãos, nós não contamos proeza do aniversário, contamos a obra de Deus, mas alguma coisa soprou no ouvido e disse assim, você ficou confundido agora, por quê? Mas, por que fiquei confundido? Porque você disse pro seu pai que vinha a compra tá aí, mas o colchão não veio. Eu disse, Senhor Jesus, cobre com teu sangue. O Senhor falou novamente comigo, meu servo, não temas, que o seu colchão tá dentro da caminhonete. Irmãos, e nisso o irmão Cláudio saiu, irmão, para quem conhece, o irmão Cláudio é um irmão muito alegre, animado. Ele veio assim e falou assim para mim, onde que você dorme, Josia? Eu falei, eu durmo aqui, irmão Cláudio, venha ver. Ele foi na frente, ele foi atrás, colocou a mão em cima da cama e falou, ô filho, esse colchão tá muito velho, eu vou jogar o seu colchão fora, pode? Eu falei, pode. Ele olhou para mim, mas pode mesmo? Imagina que não, meu irmão, Deus já contou para mim que o meu colchão novo tá dentro da caminhonete. Bendito o nome santo do Senhor. Ele veio, irmão, ele, irmão Sidney, pegaram o colchão, irmão, colocaram lá fora e veio com um colchão novinho e colocou em cima da nossa cama. Ele disse pra mim, faz assim com o braço, José. Quando eu fiz, ele me carregou pelos cotovelos, jogou em cima da cama. Que delícia dormir em colchão novo, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Ele disse pra mim assim, nós vai orar, eu não vou presidir.
Entendeu? O irmão que está comigo vai presidir. Você preside, ora. Irmão, imagina que eu não ia orar, irmãos. Uma pensão daquela dentro da nossa casa. Bendito seja o Senhor. Nem respeitei o diácono, irmãos. Orei, presidi, o Senhor me deu oração. Daquele dia em diante, o Senhor não deixou faltar mais nada dentro da nossa casa. E termino dizendo aos irmãos assim, como Davi disse, eu digo também de cabeça levantada. Aleluia, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Bendito o nome santo do Senhor. Agradeço ao Senhor por muitas obras Deus tem feito. Agradeço ao Senhor, irmão, pelos 17 anos de encarregado de orquestra na sua obra. 4 anos também o Senhor me levantou como cooperador oficial. Em 2017 o Senhor me levantou, irmão, nesse glorioso ministério de ancião. Rogo as vossas orações, orem por mim. Eu sair da minha casa, a minha esposa pediu para que vos saudasse com a santa paz de Deus. Amém. Também ao meu retorno eu desejo ser portador. Resido ali, irmão, bairro Sete Curvita, Petininga. Fiquei feliz ao convite do nosso irmão João Manuel de Guapiara, diácono, convidou para estar aqui junto de todos vós. Irmão, sem palavras, não sei como glorificar a Deus, pela presença de Deus dentro do meu coração. Por tudo Deus seja sempre louvado. A obra que Deus me trouxe nessa noite, irmão. A palavra de Deus diz que nos últimos dias ou se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E a obra que Deus me trouxe nesta noite, irmãos, é uma obra de amor. A obra que Deus me trouxe é bondade. É bondade fica na comunhão. É bondade entender e desfrutar. Irmão, ano de 1988, como toda a obra de Deus, como tudo que é de Deus, só a comunhão nos faz entender, né, irmãos? No ano de 1988, eu vou contar, a minha esposa está aqui sentadinha nessa cadeira de roda, é testemunha, viveu comigo. Em 88, nós temos uma nossa irmã, naquela época eu morava em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Irmão, se nós tínhamos uma nossa irmã, ela hoje não mora nas Campinas, ela mora em Montemor, de Valinda, aquele estado. Ela era uma irmã e é até hoje, meu irmão, tem um dom muito excelente de anunciar o Evangelho, muito excelente. E naquela época ela morava no centro de Campinas, a esposa era senador de um apartamento, ela morava no pertinho. E ela, irmãos, o trabalho dela era cuidar de umas crianças de um casal de bebês que ficava ali em Nova Campinas. Então ela saía muito cedinho, irmão, para trabalhar. E um certo dia ela estava orando para deitar. E o Senhor falou com ela, irmãos, sobre José. Ela é muito espiritual, uma irmã que anda, dando glória a Deus pelas ruas. Ela levantou da oração, pegou as Sagradas Escrituras, leu a parte de José, o filho de Jacó. O Senhor não fez ela saber nada. Ela deitou. No dia seguinte, ela saiu do seu trabalho. Quem conhece ali, Campinas, ali, aqui pertinho, né, irmão? Ela pegava ali a Avenida Moraes Salles e cruza a Princesa do Oeste, que é pertinho do estádio do Guarani, time de futebol tem Campinas. Então, para cruzar Moraes Salles, cruza por cima a Princesa do Oeste, um viaduto, irmão, muito largo, né? E só que ela não passava por cima do viaduto, ela sempre cruzava por baixo mesmo, de a pé. E naquele dia, irmãos, 6 horas da manhã, ela estava descendo da lateral do viaduto, onde desce o viaduto subindo, ela estava descendo da lateral. E o Senhor visitou ela. Debaixo do viaduto, irmãos, era cheio de plantas, era jardinhado, e cheio de plantas, de grama. E quando ela ia descendo a lateral, o Senhor visitou ela. Irmãos, o Senhor falou para ela, minha serva, olha do teu lado. Quando ela olhou para o lado, para debaixo do pontilhão do viaduto, irmão, debaixo de uma árvore, de uma pequena arbusto, uma árvorezinha, tinha um tanto de molambos, de trapos, ali debaixo da árvore. E ela se aproximou, e quando ela foi se aproximando, ela viu que debaixo daqueles trapos, daqueles molambos, daquele lixo, tinha um homem. Glória ao nome do Senhor. Quando ela viu que tinha um homem, o Senhor falou para ela, minha serva, este é o José, que eu te falei ontem, da minha graça para ele. Glória ao nome do Senhor. Ela foi espiritual, chegou para ele, já tocou nele, já falando, Senhor José, acorda, que Deus me manda a ti com boas novas. Acorda, Senhor José, eu tenho coisa excelente para te falar. Ela despertou ele e começou a anunciar a este Jesus, Salvador, tão santo que nós amamos. Começou a falar desta
resposta poderosa à salvação. Mas ele não deu atenção a ela, ouviu o orado dela bem dizer, ela seguiu, esqueceu dele. No dia seguinte sucedeu da mesma maneira, foi aliviado. E quando ela falou da graça no dia seguinte, que ele não respondeu nada, à noite ela chegou em casa, lembrou dele, foi orar. E o Senhor fez ela saber de chamar a minha esposa. Irmãos, para nós fazermos uma visita lá com ela. E ela ligou para mim, nós nem tínhamos dando amizade. Ela ligou para mim, eu falei assim, mas disse, o que a irmã requer de nós? Ela falou que o irmão fosse lá com a sua esposa. E nós fôssemos fazer uma visita. Eu falei, tá bom, irmã. E marcamos, irmãos, de ir lá. Quando chegamos lá, naquela noite, como era um mendigo, maltrapilho, andarilho, nós passamos, minha esposa descascou umas laranjas, levamos umas maçãzinhas, passamos na padaria, compramos uns panos, levamos uma garrafa de café quentinha para ele. Irmãos, e quando chegamos lá, que tocamos ele, que eu vi ele, prezada Irmandade, eu vou detalhar um pouco ele, para a Irmandade ver onde chega as profundidades que pode chegar no ser humano. Irmãos, ele era um senhor dos 65 a 67 anos de idade, os seus cabelos já grisalhos, quase todos grisalhos, mas um homem miserável, lixo da sociedade, desprezado no povo, um homem, irmãos, que ele não pegava nada com as mãos, porque as falanges dos dedos dele eram tudo estouradas, inflamadas, as unhas grandes demais, tudo rachada, então ele pegava alguma coisa assim com a mão, irmãos, ele tinha muita barba, você olhava no rosto dele, tudo que se via era dois profundos olhos carregados de tristeza, irmãos, o resto era um cabelo muito grande, uma barba muito grande, ele comia num latão de lixo que tinha assim no canto, e ele comia que nem um cão, ele entrava dentro do latão de lixo, eu cheguei a ver que ele comia assim que nem um cachorro, mal comparando, que nem um cão, então aquela barba igual dele, mas não era uma barba madeada, era cheio de restos de comida, bocejando, aquela coisa do lixo que ele comia, era tudo cheio de lixos de pé, irmãos, fazia as necessidades da própria roupa de 5 metros, assim, já dava para perceber o mau cheiro dele, terrível, que dava náuseas. Quando eu vi aquele estado ali, irmão, nós sentamos, eu comecei a descascar as laranjas para ele, e as servas de Deus começaram a falar para ele do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e foi falando para ele, e nós demos um cafezinho para ele uma noite, irmão, já era mês de junho, já era, estava chegando o inverno, irmãos, e daquela noite eu saí de lá, ouvi um vento gelado, que eu falei, verdade, é uma onda de amor, né? Quando ele ouviu aquele vento gelado, e nós deixamos ele lá, queridos irmãos, e fomos embora. Na segunda visita, irmão, que nós chegamos, já era tipo 8h30 da noite, irmãos, e ele, quando nós chegamos e tocamos assim nos pratos que o cobriam, que nós falamos, seu José, chegamos, nós chamávamos ele pelo nome, mas ele não manifestava nada, não falava uma palavra. Aquela noite, eu lembro que com a mão tremendo, assim, ele levantou a coberta, que andava, nós chovia à tarde, irmãos, ele via onde ele ficava, não tinha mais grama na terra, e ele devia estar deitado com o rosto no chão, que quando ele levantou, assim, que descobriu o seu rosto, na verdade ele não parecia um ser humano, ele parecia um animal. Quando eu olhei assim para ele, que eu vi aquele rosto sem nada, irmão, só com muita imundícia, lixo e aqueles dois olhos profundos, amados irmãos, e saiu aquele mau cheiro. Foi a primeira vez que o Senhor falou comigo a respeito dele. O Senhor falou, meu servo, ouvi a voz de Deus embaixo daquele viaduto, meu servo, está vendo este homem miserável, e não amo mais nada, porque está ele. O Senhor falou para mim que amava ele. Eu não sei explicar para a Irmandade, eu nunca tenho palavras para falar o que aconteceu. Eu só sei que veio sobre mim um amor, um grande amor por ele, sabe, irmão? Eu amei como se ele fosse meu próprio pai. Eu chorei de amor naquela hora, depois de chorar de amor. Minha vontade era de abraçar, afagar ele no meu peito, tirar ele daquele lugar, como se ele fosse o meu pai. Eu levei lentamente, toquei a mão sobre a sua cabeça, chorando de amor. Naquele dia eu fui para casa sem balas, vou deixar ele debaixo do viaduto. Compramos 2 cobertas de lã, novinhas, e quando se levamos para ele na visita seguinte, queridos irmãos, mas o que dominava ele era uma casta de demônios cruéis, escravizava ele numa situação infernal. Glória ao nome do Senhor, levamos, toda noite nós levamos. Naquele dia que o Senhor falou para mim que amava ele, que eu amei,
Eu passei a chamar ele de irmão José. Falei para ele que foi com fé. Porque eu trabalhando e às vezes passava lá e via ele dentro do latão de lixo comendo. Eu tinha visto ele. Eu falei, a partir de hoje, o irmão não vai mais naquele latão ali comer lixo. Todo dia eu vou sair do meu trabalho, eu venho aqui trazer a marmitinha do irmão. O irmão é homem de Deus, cidadão do céu. Falei para ele, não falava nada, não respondia nada. Querida e amada irmandade. E eu, irmãos, pensando nele, amava tanto ele, que eu pensava nele lá no meu trabalho, eu pensava nele à meia-noite, uma noite seguida, fiz um fio muito grande, eu lá na minha cama, debaixo da minha cobertinha, e pensando nele, é o amor de Deus, quem é Deus que hoje está dando quebrando os portões, sobre todos os dias, nessa casa de oração, querida irmandade, eu vou abreviar. Aconteceu, irmãos, que ele nunca falou nada, mas poucos dias depois que nós chegamos lá, queridos e amados irmãos, minhas servas de Deus sempre falando da graça, e eu levando as coisinhas para levando a noite. Quando foi um dia, ele abriu a boca pela primeira vez, nós achávamos até que ele era mudo, que ele não entendia nada do que falávamos. Ele abriu a boca e falou assim: eu queria falar uma coisa para vocês. Minha esposa está aí, nos maravilhamos, irmão, veio falar. Aí o meu irmão José, diga, ele olhou assim, cabisbaixo, aquele olhar triste, e falou assim: eu também quero conhecer as Escrituras, não quero batizar para um dia no reino do céu. Ele falou aquilo, eu fui duro com ele, sabe, irmão? Eu falei assim: José, para que o irmão quer batizar? Para o irmão sair daqui debaixo da ponte, para o irmão ter uma casa, para o irmão ter roupa para vestir, comida numa vez, uma esposa. Não, José, esta graça não é para essas coisas, esta graça é para quem quer salvar a alma. Irmão, sai de uma lágrima, duas lágrimas correndo daquela barba imunda, vindo daqueles dois olhos tristes, correndo. E ele falou: um homem miserável como eu, se não salvar a sua alma, o que será dele? Eu estava orando, e eu vi que era o grito daquela alma de Deus amado. Do Senhor, marcamos o dia do batismo, eu com medo da legião dominar ele, tirar ele. No dia do batismo, à tarde, foi para lá eu, minha esposa, a serva de Deus. Irmão, seguida feliz, sentei no banco do meu cozinha, a mandado escandaliza com as coisas do meu canal, todo cheio de urinas e fezes. Sentei ele no banco da frente do meu fosquinha, as irmãos entraram atrás. Irmãos, nós vamos para casa da nossa irmã Lourdes. Lá, irmãos, o Senhor deu a graça, tem esposa, usa um garfo daqueles antigos reforçado, enfiado de uma pasta assim de sujeira de quase 2 dedos, entranhada naquele cabelo imundo enorme. Ela enfiava aqui devagarzinho, colocava a ponta da tesoura, cortava, ia para outro lugar, puxava um pouquinho, enfiava o gato, cortava, e aos pouquinhos tinha hora que o sangue corria, o meu cabeludo muito, mas ele quietinho, não abria a boca, não reclamava. E a minha esposa, o Senhor foi dando a graça, a serva de Deus, quando terminou que ela cortou aquele cabelo, eu levei ele para o banheiro, e lembra que eu falei assim: José, não tenha vergonha de mim, me receba como um filho que Deus te deu. Tirei aqueles trapos, as mãos dele tudo cheio de peixe de pé, as falanges nos dedos tudo inchada, irmãos, tudo cheia de sujeira, de fezes, debaixo das unhas e urina. Eu tirei aqueles trapos, amados irmãos, e aí eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi barbear ele. Foi o quarto barbeador, coloquei uma mangueira aqui, colocava sabão, líquido com as unhas, puxava tudo aquilo lá, puxava, descobriu um dia, passava o barbeador, e nessa bandeira, amados irmãos, quando tirei a barba dele, irmãos, que foi descobrindo aquele rosto cheio de rugas e dando sofrimento. Perdão, irmãos, aí foi que eu tirei a roupa dele. Quando eu tirei a roupa dele, aí eu comecei a sentir náuseas, comecei a sentir mal, do mau cheiro de fezes de tanto tempo. E muito ouvindo, eu comecei a sentir mal. Quando eu comecei a sentir mal, eu falei: a Deus, o Senhor me ajuda. Eu falei: Senhor, me ajuda. O Senhor falou para mim: meu sério, vai estragando ele que tu tá fazendo pra mim. Quando os meus falam: faz pra ele, ele tá fazendo pra mim, eu não sou menino de Deus, inventando muita idade dessa. Eu não senti mais odor, eu não senti mais mau cheiro. O Senhor ali tirou meu olfato, mas encheu meu coração toda sua, e eu falando língua e cantando banho nele. Cortei as unhas, tirei os bichos de pé, falando embaixo, Senhor, eu cantando minha linguagem, eu tirando os fezes, e foi assim que aquela imundícia comigo no formário. E fui entrando, banhei ele como uma mãe banha o seu bebê, como nós, querendo o nosso próprio corpo inteirinho, não podia pôr a mão em nada. Perdão,
dona Linda, tirei as pedras dele, aquelas pedras falando línguas, e o Senhor me visitando, e o Senhor deixando todo limpinho, aciadinho, cuidei dele, ajeitei ele, preparei ele, não tirei os bichos de pé, cortei as unhas dos pés que tinham crescido tanto, até lá, tudo cheio de bichos mesmo, de bicheira, tirando todo aquele lá, irmãozinho, prendendo aquela casca de espírito lá daquele lá, quando eu terminei de limpar, ele estava limpinho, Deus tinha preparado uma roupinha, enxuguei ele, coloquei a roupinha, falei assim pra ele, eu dei com os pés dele, falei, irmão, Zé, eu vou calçar o irmão um sapato, o irmão não tem condição de calçar um sapato, ele olhou assim pra mim, falou, sabe, meu filho, eu nunca calcei um sapato na minha vida, ele falou dessa maneira, então vamos sentar aí, fiz bolinhas de algodão, coloquei nos buracos de bicho de pé, de olho de peixe, que eu tinha tirado, calcei 2 pares de tênis, calcei um sapato, quando eu tirei ele do banho, Deus tomou as irmãs, ele está aparecendo, meu irmão José, então, Deus se começa a renascer, um sorrisinho provável, como nós falamos pálido, talvez nem lembrava quando havia sorrindo da vida, querida mandada, pequeniana, coloquei na Kombi, da congregação, fui duro com ele de novo, falei, irmão Zé, não vai batizar, não vai conhecer a bendita palavra que te foi anunciada, vai ouvir o evangelho, viu? Se o Senhor não te chamar, não fique em paz. Entrei na congregação do Bonfim, sentei lá mais para baixo, lá atrás, sentei no lado, fiquei clamando a Deus para a casta de espírito, não vim dominar, nem foi dominado, viu, irmão? Antes dele da palavra, meu batismo, quando o Senhor já tinha chamado as almas, ele fez questão de levantar e estava do meu lado, eu preferi deixar ele na minha destra. Quando ele fez menção de levantar, eu fiquei no pulso esquerdo dele, assim, falei, filho, vai pronto, irmão, pai. Ele olhou para mim, duas lágrimas morreram, aquela mão inchada, aquelas falanges tudo inchada. Ele bateu levemente no peito e falou assim, que uma força da porque não tinha condição de andar sozinho para dentro. Vim trazendo ele. Aí eu não sabia quem era, eu não sabia que nada disso, mas à medida que eu fui passando por ele, o Senhor deu uma já, como descendente do príncipe, ele dava um voltando, eu dava essa graça, eu dava essa poderosa salvação, eu entrei com ele. Falei para os irmãos, eu sei que os irmãos estão preparados para isso, mas deixe não tocar isso, não pode tocar a mão, não tinha roupa de batismo. Quando ele desceu aqui, o Senhor pôs a mão na cabeça dele, o Senhor falou comigo lá no quartinho uma coisa que eu nunca mais esqueci, e eu falo para a irmandade, o Senhor falou para mim, meu servo, na minha graça eu conecto quem eu tenho o Senhor. Quando o Senhor falou aquilo, que ele foi batizado, que ele foi tirado das águas de água, obrigada, veio com bicho bem tantinho, permanente, não vestia uma roupinha, não tinha prometido nada, mas disse que um terreninho num casinho de Ambai, não era nada, era só um, irmão, uns caminhos de areia, chama Jardim Paulista, era em Monte Moro. Aí tinha um terreninho lá, Deus preparou, os irmãos construindo 3 cômodos em banheiro, aí Deus preparou geladeira, fogão, guarda-roupa, 5 metros, glória ao Senhor, preparou o sapato, preparou a comida, preparou tudo, só aqueles madeira, não tinha aquele viu essa casinha, tudo ajeitadinho, com tudo que Deus preparou. Ele caiu de um planta muito grande, e lá ficou Monserra naquele lugarzinho, durante 1 ano e meio. O nosso lazer com os finais de semana era acordar 5 horas da manhã, eu e minha esposa nós íamos para lá. Quando meu Fusquinha aparecia na curva do caminho, era só nas curvas, ele já estava me esperando, lá na porta do batezinho, ele começava a gritar, levei os meus filhos, que Deus me deu, olha os meus filhos, olha eu falei, na mão do que. Aleluia! Você pensava em lá, também esposa imediata minha esposa cuidava das coisinhas, também lavava o tempo, fazer uma corridinha, também muito de um lado, ela plantou um canteiro de cebolinha, plantou uns pés de tirar, uns pés de mandioca, e no outro lado ele plantou um jardim, aquela coisa mais linda, onde eu falei, o que é isso aí? O Senhor falou isso para mim, lá, e tinha ele está apertado, saindo, muito bem quase, agora eles podem nos pedir na balada, e não vão 1 ano e meio, 1 ano e meio depois o Senhor veio e colheu
Levaram ele para a Ibanias. Meus engenheiros falaram que ele vendava mas não sabia, trabalhava com dinheiro. O senhor recolheu ele na segunda-feira, ficou na geladeira do hospital, necrotério, até quinta, sexta-feira enterrado com um indigente. Quando eu fui lá, já tinha acontecido isso, eu fui lá, eu andava com eles, padre, com indigentes, olhava um pouquinho dentro sobre o bastão. Eu fui lá, ajeitei o sepulcrozinho dentro. Lá, eu me esposo, e voltamos chorando. Na vivaria que eu vi, assim na casinha dele, o jardinzinho dele estava fogo e eu chorava muito. Quando chorar, Deus falou no meu coração, meu servo, não chore. Não chore, pai. Você que levanta, tem não soube nada dele, não tive nascendo como ele viveu. A única coisa que eu soube é que ele se chamava José. Mas eu tenho certeza que um dia nós vamos encontrar ele. Deus está junto. Dá para perceber a comunhão que essa igreja. Eu luto por essa força, Deus seja sempre. Sombras daquele dia negras. Na cidade de Laí, eu estou glorificando a Deus, irmão. Ela não, igual no Marajó, também em Goiás. Reunião de mocidade. E o Zé tem um bolso, então, vamos buscar. A mocidade quer. Eu vou buscar sim. Se vocês quiserem, eu quero. Olha, buscamos, então. Tá bom. Irmãos, vocês sabem. À tarde, no Goiás, 4 horas da tarde, é o sol de rachar. E ali, a gente vai ter subindo ali, e estava quente mesmo. E deu esse desânimo um pouco. E eu já estou acostumado com esse desânimo. Eu falo assim, eu tomo um copo d'água aqui, encerro o corpo, sou negativo. A velocidade está aí, eles querem. Deixa que eu faça a onda. Se eu então mostra alguma coisa aqui, eu não estou vendo nada. O senhor pegou e falou, avisa para a mocidade que eu vou mandar a virtude entrar. E vai vir das asas do passarinho. E eu vou sobre a cabeça do mais provável que tiver dentro dessa igreja. E ninguém escandalize com o que eu vou fazer aqui hoje. Falei, tá bom. Falei, mocidade, vocês estão preparados? Vocês querem receber dom de Deus? Olha, o senhor vai mandar a virtude entrar agora, nas asas do passarinho, vai passar por aqui no dedo e vai ficar voando na cabeça do mais provável que está aqui dentro hoje. Não pode sair sem o dom de Deus aqui hoje. E a igreja ficou atenta, irmão. Irmão, já entrou um pardal. Não era um beija-flor, não era um bem-te-vi, não era um canarinho. Era um passarinho simples. Porque as coisas de Deus vêm da simplicidade também. Entra um pardal. E ele veio. Acho que ele se perdeu porque o senhor queria fazer uma obra. E ele se jogou para dentro da igreja, bateu ali na janela e ficou buscando saída. Isso, a mocidade já ficou esperta. Porque daquele que crê, irmãos, todo momento é momento de Deus fazer uma obra. O senhor tinha acabado de pregar, o Fábio bateu na janela, se perdeu, entrou para dentro da igreja e ficou para lá e para cá. E o senhor, eu falei, senhor, empresta esse quarto para quem é o mais provável? Mais provável de sou eu. Porque se eu não cumprir nada aqui, eu vou ficar ferrado da mocidade. E agora, o que eu faço? Aí o senhor falou, manda ele dar pro fundo da igreja. Tem uma moça lá encostada na janela. Eu vou na cabeça dele. Eu falei, passa aí, vai lá no fundo da igreja. Encosta naquela moça lá na janela, lá no fundo, que é aquela que está no canto, com a cabeça encostada na janela. O passarinho saiu voando assim, não. Onde passou assim, próximo, a irmãzinha bateu na janela dela para sair assim. O senhor estelou ela com a promessa. Mas selou de uma maneira. Eu falei, igreja, não escandaliza. Ela não se controlou. O passarinho pegou e saiu. Chegou, como saiu. Ela pegou, irmãos. Eu tive que ensinar um pouco para pedir para ela diminuir, mas eu não sabia o que ela estava passando. Por isso eu falo, às vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando dentro da igreja. E não é todo mundo, mas sempre acontecem umas coisas que a gente não compreende, mas é Deus fazendo uma libertação. Aquela moça ficou de pé. E falando uma linguagem, tocava muito alto. E a todo momento glorificando a Deus. E perguntaram, quem são meus irmãos? Na linguagem, eu entendi.
Quem são meus irmãos? Me abracem. Quem são por mim? Me abracem. Quem quer me ajudar? Me abracem. Irmãos, uma moça levantou, abraçou, ela deu selou a moça. A outra vindo aquilo, juntou, tá dentro, Deus foi selando. Foi tomando as moças todinha que não tinha o selo e foi selando. Os nossos com vontade também ficam olhando, irmãos. Um músico levantou e falou, Senhor, manda esse dom passar para cá também. Falou. Os irmãos, a virtude pegou, ele foi pegando toda a igreja. Assim, ele foi falando, eu não sei se ele era selado ou não, mas a virtude tomou ele na hora, ele foi falando a linguagem, os outros foi falando, teve que acabar o culto. Aquela moça, quando acabou o culto, ainda fica pro culto da noite, ela veio nos procurar com os pais dela. Falou, irmão, eu estou aqui com meus pais, que é testemunho do que eu estou passando uma perseguição muito difícil. De uma pessoa que eu me envolvi no mundo, e agora falou que hoje é o último dia que eu vinha nessa igreja. O último dia. Se eu não saísse daqui, ele me matava lá na porta. É o último dia. E eu falei, Senhor, dê um sinal que o Senhor me ama, ainda que ele me mate, mas salva minha alma. Ele dá um sinal. E Deus pegou esse sinal minha alma com a promessa, irmão. Agora ele enfrentou tudo. Saí aí fora, irmão. Ele foi embora antes de mim. Passou um marginal aí, e ele que foi para a sepultura. Ele me ameaçou, foi embora, e eu estou glorificando a Deus. Em Maranhão, Goiás, que eu estou glorificando a Deus. Em Curitiba, Minas Gerais, Curitiba também. Estava mais no servo de Deus, 7 anos, sem buscar o dom. O irmão Raimundo do Piauí foi lá, buscar o dom. Depois de 7 anos, sumiu, nunca mais foi ninguém lá. O irmão Betinho foi levantado no ancião e falou, nós o irmão Cláudio passou lá dentro, lá em Brasília, e falou, como faz 7 anos, não vem buscar de dom lá em Guridis. Não. Foi com a busca de dom lá. O irmão Cláudio falou, quem vai atender essa busca de dom? Eu quero um relatório de quem vai atender. Porque busca de dom não é assim, não. Então, vamos ir para o Dom Modesto, eu tenho compromisso. Aí pedi, quem é que aqui na região? Então, o Dom Modesto, o Gilberto, eu peço para ele dar. Aí o Dom Cláudio falou, você vai lá e depois me traz o relatório que aconteceu lá. Eu falei, sim, senhor. E desci para lá, 7 anos em busca de dom, eu fui com todo cuidado. Todo cuidado, porque nem todos estão preparados para a obra. Eu fui com cuidado. Quando aí foi o irmão Zezinho, começou o culto, irmãos, a virtude tinha 1.500 pessoas na igreja. Começou o culto, a virtude de Deus tomou a igreja. Certo momento, da palavra, adiantando da palavra, o Senhor pegou da palavra e falou assim, agora, uma espada, o Senhor me mostra aqui, e vai fazendo a divisão entre a carne e o espírito. E o que é espírito vai ser tocado por Deus agora. E a carne vai ficar quieta. Tinha umas moças aqui na frente de pé, ele estava cheia. Uma daquelas moças caiu de joelhos e começou a falar linguagem. Tinha mais uns vários anciãos e diáconos aqui que viram isso. Ela caiu de joelho e começou a falar linguagem. E o povo observando aquilo, para ver com a atitude dela de joelho, falando linguagem. Falei, ninguém escandaliza. Eu não vou pôr, não. Vamos ver. A colega dela, vendo aquilo que eu falei, foi ajudar ela. Foi segurar ela para levantá-la e ela ficar de pé e sentar. Quando segurou nela, o Senhor batizou a colega dela também. Caiu de joelhos, não foi essa. E com as duas de joelhos falando a linguagem. O povo olhando, as outras moças olhando, uma outra moça foi assim, quietinha. Encostou perto delas, caiu de joelho também, falando linguagem. Eu falei, e agora, meu Zezinho, um ancião de lá? Eu falei, e agora? Vai lá e levanta as mãos. Ele falou, com tanta virtude que eu vou lá, se eu for cair de joelho, a igreja vai escandalizar também. Deixa eu ficar quieto no meu canto aqui, deixa ela dar. Foi encostando, nossa, Deus foi tomando aquela igreja, irmãos, passou como se levantasse uma onda e batesse assim, e caiu toda dentro da igreja. E o Senhor foi visitando aquele povo que há 7 anos não estava ali, sabendo mais de que ele foi visitando, foi tomando. Eu sempre dei, está encerrado, acabou a palavra, acabou tudo. Agradecemos a Deus rapidamente. Se foi, o Isael, que é cooperador de jogos lá, mais uns 2 servos, vão estar indo por fora. Não saí por aqui, falei com o diácono, falei, irmão, já, fala que eu vou encerrar, com as moradas, eu vim levar um relatório dessa busca de dom aqui, pelo amor de Deus, não me complica. Encerra tudo, fecha a igreja. Isso aí. Fui lá para a casa do cooperador. O irmão Zé Olímpio, onde eu estava hospedado, viu lá em Curitiba. E então começou a chover. Nós corremos, chegando lá, batendo na porta da casa do irmão, não tinha ninguém. Falei, meu Deus, e agora? O irmão, vamos voltar para a igreja. Então vamos voltar. E voltando, correndo, com aquela chuvinha. E voltando, correndo, quando nós estamos voltando, irmão, ver o povo passando de bicicleta com nós falando linguagem. Em casal da rua, atravessando a mãe e o pai, falando linguagem com a criança no colo. Eu estou falando, gente, será que é por causa da congregação? Vamos me aproximar mais. Então, eu sou da igreja da perto, eu só mandando, os carros tudo estacionados na igreja, lá na igreja grande. Os carros tudo
estacionamento, um irmão sentado no capô do carro, olhando, eu falei, e o povo falando embaixo da rua e tudo. Eu falei, irmão, me perdoa. Eu tava pedindo pro diabo tirar o seu carro, tirar esse carro daqui, pra tirar os outros carros. Eu falei, irmão, eu não tô querendo tirar o carro, não. Eu tô querendo que a virtude tá lá, me pega aqui fora também, que eu não consigo ir lá pra dentro. Eu falei, meu irmão, mas já tá tarde, 10h30 da noite. Eu me assustei com aquilo e fui falar com o irmão Zezinho, mas disse, falei, irmãos, o irmão já ia sair, o Thiago mais antigo da região ali. Eu falei, irmão, vamos encerrar, né? Porque o horário. Não, irmão, tem uma janta pronta pro pessoal aí, não se preocupa, vai todo mundo jantar. E amanhã tem reunião de conselho. Entendeu? Sabe, ele na igreja, eu entrei lá. Ele podia acolher, eu entrei lá. Pra ver se poderia parar, irmão. Se o irmão Zezinho me puxa lá dentro, eu tava lá dentro até agora, falando linguagem. Então eu não volto pra lá, não. Eu vou lá pra linha de servir, vou jantar logo e deixo o povo sentir Deus. Então eu vou jantar com vocês. Você vai ficar do lado, quando nós pega um pratinho para nós os primeiros, daqui do refeitório, as irmãs falando igual esse vinho. Eu nunca vi tanta virtude naquele lugar. Foi muito bom. Deus visitou a igreja. Só foi o que eu fui falando. Eu estou agradecendo a Deus. Muitas obras Deus fez. Eu gostei de dons, irmãos. Nesse sentido, eu fosse lembrar aqui, aí a gente ia, e o tempo já está bastante avançado. Não nos deu graça de estar buscando os dons em algumas igrejas e numa determinada cidade de Uanda. Irmãos, ninguém era selado com a promessa e às vezes nós nos enganamos, achamos que o número de povo e a quantidade de gente dentro da igreja é que é virtude, não é isto. Irmãos, a virtude de Deus e a glória de Deus, ela aparece onde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus. Um desejo de sentir Deus, o Senhor aparece. E naquele dia nós estávamos em 45 irmãos, ninguém era selado com a promessa, nunca ninguém tinha visto alguém manifestar o dom de Deus. E os anciãos falaram, os irmãos, vamos lá, explica para a Irmandade como faz para buscar os dons de Deus. Não tem explicação, porque o poder não está no homem, o poder está em Deus e na comunhão da igreja. Mas Deus foi dando graça de dizer, não precisa quebrar banco, não precisa nada. Aleluia, irmão, que precisa abrir a boca para dar glória. O mistério da glória que sai da alma de cada um. Irmãos, e tinha um menininho na ponta do banco, 8 anos de idade, 7 anos na época. Ele estava com os pezinhos no chão, terninho azul, com certeza doado. Glória a Deus, na cidade dos únicos brancos era eu, meu irmão, menino muito sofrido, moreninho, magrinho, irmãos. E o Senhor falou no coração, eu conheço este meu menino desde o ventre da mãe dele. Olha que convence lá, ele com a promessa chama ele aqui. E quando ele veio bem pertinho do púlpito, Deus deu graça de perguntar, filho, você tem prazer de receber a promessa? Ele falou, irmão, meu maior prazer é falar a língua dos anjos, então dá um glória a Deus bem gostoso. Lá em solo português, ele deu um glória na simplicidade de criança. E quando ele foi puxar o segundo glória a Deus, batizou ele na hora da promessa. Irmãos, e na virtude que Deus selou aquele menino, eu não conhecia ele, porque nós chegamos em 5 minutos em cima do horário do primeiro culto. Nós íamos, irmãos, de uma viagem longa, num avião de guerra, e chegamos 5 minutos antes de começar o culto. E quando eu não sabia que ele era filho do cooperador, e o Senhor deu graça de falar para ele, abraça o teu pai. Onde está o teu pai? É o meu irmão Israel. Então abraça ele. Quando ele abraçou o pai, Deus batizou o pai dele, que é a promessa do seu nome Espírito. E irmãos, ele foi na mãe, do lado das irmãs, e quando ele abraçou a mãe, Deus batizou a mãe com a promessa. Tinha o irmão do lado, ele abraçou, Deus selou ela. A de trás, ele abraçou e Deus selou. E o manarido de glória começou a tomar aquele lugar. E aquele menino, onde ele foi andando, o Senhor colocava alguém para ele abraçar e Deus foi selando. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que a glória de Deus já não se ouvia mais a palavra. Aleluia, a glória de Deus caiu sobre aquele povo. E quando ele voltou no banco da frente, tinha o seu priminho de 8 anos de idade. Ele mandou o menino levantar. Como que pode isso se nunca tinha participado de uma busca dos dons, irmãos? Ele mandou o menino levantar, colocou a mão na cabeça do menino e disse, o mesmo dom que eu recebi, o nome de Jesus Cristo, receba o dom de Deus. Glória a Deus. Batizou seu priminho, a promessa de 8 anos, e dos 45 na igreja nós temos ensinamento que não podemos contar, mas naquela noite era uma irmandade conhecida. Deus selou 30 almas com a promessa, e o nome de Deus está sendo glorificado aqui nesta noite. E quando terminou, irmão Israel me disse, irmão Mauro, meu Deus, que coisa linda que Deus fez. Eu falei, que bonito, né, irmão? Ele falou, bonito. E o meu filho, o primeiro que Deus selou, realmente Deus conhece ele desde o ventre da mãe dele.
porque há 2 anos atrás eu deixei este meu filho dormindo neste quartinho, uma caminha, e eu fui a 2 quilômetros de casa comprar alguma coisa na venda. O país estava numa guerra muito grande, irmãos, e era um grupo armado contra o governo, e o governo tentando defender ali, irmãos, a paz daquele país. Glória a Deus. E na madrugada, irmãos, aqueles homens vieram pelo meio dos matos, e quando deu por volta de 9 da manhã, eles, irmãos, no prazo de meia hora, montaram uma barricada de areia, vários sacos de areia, e colocaram na rua principal daquela cidade, e colocaram homens bem armados, irmãos, e outro grupo daqueles que eram contra o governo foram explodindo, estourando as portas, entravam nas casas com as metralhadoras, mataram todas as mulheres e crianças. Quem estava vivo nem perguntava, morria na hora. Glória a Deus. Mas antes daqueles homens entrar na casa do governador, o Senhor enviou um anjo na forma de uma criança, acordou este menino e falou: filho, vai para debaixo da cama que o inferno vai entrar dentro da tua casa. Ele se levantou com 5 anos de idade, foi para debaixo da cama. De repente, eles quebraram, arrombaram a porta, entraram na sala, na cozinha, nos quartinhos, não encontraram ninguém, porque o irmão Israel, que é irmã Emiliana, os seus pais estavam 2 quilômetros dali, e o menino estava debaixo da cama por informação que o anjo deu para ele. Aleluia! Aqueles homens dominaram, irmãos, aquela parte de cima da cidade, e por 15 dias, de manhã, de tarde, de noite, este anjo em forma de criança, ele trazia, irmãos, um pedaço de pão e um copo de água para o menino tomar. Choravam a 2 quilômetros de casa e dizia: Senhor, nós não podemos voltar para nossa casa, vamos dar o nosso filho. E o Senhor respondia dentro do coração do irmão Israel: dá glória ao meu nome, ora, porque o demônio não tem poder. Que com 15 dias o governo tomou a cidade de novo, as pessoas foram voltando para as casas, muita gente tinha morrido, e quando a irmã Emiliana viu aquele choro, ela falou: meu filho não está vivo. Mas quando ela chegou no portão, gritou o nome do menino, ele saiu debaixo da cabeça de salvo. E eu agradeço a Deus, irmão, que 2 anos depois o Senhor me deu o prazer, a alegria de Deus descer lá ele com a promessa, e o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus por tudo, por essa virtude que está aqui. Glória a Deus! O adversário mirou o teu filho, o teu irmão, a tua irmã. Aleluia! O demônio, eu agradeço. Glória a Deus! Agradeço a Deus por tudo, Deus.